Sumô não é palhaçada, é cerimônia sagrada. A primeira luta de sumô que a história registra terminou com um homem morto no chão. Está na crônica mais antiga do Japão. 2 lutadores convocados diante do imperador para um combate sem regras. E o vencedor, um homem chamado Nomi no Sukune, saindo vivo de um duelo que matou o adversário. Esse combate virou o mito fundador do sumô, e a arte cresceu como rito. Durante séculos, as aldeias lutaram como oferenda aos deuses, pedindo boa colheita. Não era entretenimento, era oração com o corpo. E o ringue guarda isso até hoje. Aquele círculo de terra é solo sagrado. O sal que o lutador joga antes do combate purifica o chão. O pisão forte no solo espanta os maus espíritos. Cada gesto que parece teatro é liturgia. No período Edo, há uns 300 anos, o rito virou profissão e os lutadores, celebridades nacionais. No topo existe o Yokozuna, um posto que ninguém tira de você. Quem decepciona não é rebaixado, se aposenta para não manchar o título. E não se engane com o tamanho. Um lutador de sumô de 150 quilos explode do chão com velocidade de velocista. A luta dura segundos e a regra é simples. Vence quem derruba o rival ou o empurra para fora do círculo. O sumô sobreviveu aos séculos porque virou rito. A espada do samurai precisou fazer a mesma coisa para não desaparecer. Kendo. Proibiram o samurai. A espada virou bambu. Durante séculos, o samurai treinou esgrima para matar. Centenas de escolas, cada uma guardando técnicas de corte como segredo de guerra. Só tinha um problema. Não dava para treinar aquilo de verdade. Aço afiado no treino significava aluno mutilado. No século XVIII, o mestre Naganuma resolveu isso criando 2 coisas. Uma espada de bambu, o shinai, e uma armadura de treino. Pela primeira vez, 2 espadachins podiam se atacar com força total e os 2 irem embora vivos. Aí veio o golpe de verdade. Em 1876, o governo japonês proibiu andar armado em público. A classe samurai foi extinta por decreto. E mestres de espada, sem alunos e sem função, acabaram fazendo demonstração paga em feira para não passar fome. A arte quase morreu ali. Quem a segurou foi a polícia de Tóquio, que adotou a esgrima no treinamento, e depois as escolas do Japão. No início do século XX, ela ganhou o nome atual, Kendo, o caminho da espada. O Kendo é o que sobrou quando proibiram o samurai de existir. A espada virou bambu para a alma não virar pó, mas a espada não era a única arma letal que o samurai carregava. A outra era o próprio corpo. Aikido, a arte da paz, nasceu quebrando braços. No campo de batalha dos samurais, existia uma pergunta que decidia vida ou morte. O que fazer quando a espada cai da mão? A resposta era a luta agarrada de guerra. Torcer a articulação por dentro da armadura, quebrar o braço, derrubar, imobilizar. A tradição conta que o clã Takeda guardou essas técnicas por gerações, até elas chegarem às mãos de um mestre temido chamado Sokaku Takeda, um homem criado em duelos que rodava o Japão, ensinando uma arte feita para quebrar gente, o Daito Ryu. O melhor aluno dele foi um ex-soldado chamado Morihei Ueshiba. Ueshiba tinha servido na guerra contra a Rússia e dominou a arte de Takeda como poucos. Mas o que viu na guerra o transformou. Enquanto o Japão marchava para a Segunda Guerra, ele pegou a arte de quebrar e a reconstruiu para fazer o contrário. Manteve as torções, as projeções e o controle, e tirou a destruição. Usar a força do atacante contra ele mesmo, encerrar a luta sem aniquilar ninguém. Deu a isso o nome de Aikido, o caminho da harmonia. Décadas depois, um faixa preta americano chamado Steven Seagal levou o Aikido para o cinema, e o Brasil inteiro conheceu a arte sem saber de onde ela veio. O Aikido nasceu da arte de quebrar braços dos samurais, refeito por um homem que conhecia a guerra por dentro e decidiu que vencer não precisava destruir. O Ueshiba escondeu a guerra dentro da paz. A China fez parecido. Escondeu uma arte de guerra dentro do que parece ginástica. Tai Chi Chuan, aquela ginástica de praça, já foi letal. Aquele grupo de senhores se movendo em câmera lenta na praça. Você já passou por eles.
O que você não sabe é que aquilo foi desenhado para combate. No século XVII, na vila de Shenjiagu, um militar aposentado chamado Chen Wangting juntou o que aprendeu nos campos de batalha da dinastia Ming com técnicas de respiração e medicina chinesa. Dali saiu o boxe da família Chen, guardado a 7 chaves por gerações. No século XIX, um homem de fora chamado Yang Luqian aprendeu a arte. Conta-se que trabalhou anos na casa dos Chen, até ser aceito. Depois foi para Pequim, onde mestres de todos os estilos o desafiaram. Ele não perdeu. Ganhou um apelido que diz tudo: Yang Udi, Yang, o invencível. Acabou treinando a guarda do próprio imperador. No século XX, o governo chinês simplificou os movimentos para virar saúde pública, e foi essa versão lenta e suave que o mundo conheceu. Mas entende uma coisa: a lentidão é o treino, não a arma. É o corpo aprendendo estrutura, raiz e explosão no detalhe. Você passou a vida olhando para a arte de um homem invencível e chamando de alongamento de idoso. O Tai Chi era segredo de uma família. A próxima arte, a tradição diz que nasceu de 2 mulheres fugindo de um império. Wing Chun, a lenda diz, criada por 2 mulheres. A lenda conta assim: quando soldados imperiais destruíram o templo Shaolin do Sul, uma monja chamada Ng Mui escapou viva. Ela criou um método enxuto, sem firula, linha central, golpes curtos, o caminho mais rápido entre o seu punho e o alvo. Uma luta desenhada para um corpo pequeno derrotar um corpo grande. Ela ensinou a arte a uma jovem chamada Im Wing Chun, que estava sendo forçada a casar com um valentão. A garota o desafiou para a luta, venceu e a arte ficou com o nome dela. Isso é tradição oral, transmitida de mestre para mestre. O que é fato documentado vem depois. Em 1949, um mestre da cidade de Foshan, chamado Ip Man, o mesmo que você conhece dos filmes, chegou a Hong Kong fugindo da Guerra Civil Chinesa, praticamente sem dinheiro, e fez o que nenhum grande mestre fazia: abriu a arte para qualquer um que pudesse pagar a mensalidade. O segredo de família virou escola de esquina. Numa dessas turmas, entrou um adolescente magro, arisco, briguento. O nome dele era Bruce Lee, e ele ia concluir que nenhum estilo bastava, nem o do próprio mestre. Jeet Kune Do. Bruce Lee quebrou todos os estilos. Seja água. Bruce Lee cresceu apanhando e batendo nas ruas de Hong Kong. Treinou Wing Chun com Ip Man e emigrou para os Estados Unidos ainda jovem. Em 1964, na cidade de Oakland, ele lutou a portas fechadas contra o mestre Wong Jack Man. O motivo da luta é disputado até hoje. Cada lado conta uma versão, mas o que Bruce tirou dela mudou tudo. Ele venceu, só que na conta dele demorou demais e saiu exausto. A vitória incomodou mais que uma derrota. A conclusão foi brutal para a época. Estilo fixo é gaiola. Decorar sequência não vence luta de verdade. Em 1967, ele batizou o próprio método, Jeet Kune Do, o caminho do punho que intercepta. Não era mais um estilo, era uma ordem de demolição de todos os estilos. Absorva o que é útil, descarte o que não é e adicione o que é seu. Ele resumiu numa frase que ficou para sempre: seja água. Bruce Lee morreu aos 32 anos, mas deixou plantada uma ideia décadas à frente do tempo: misturar tudo que funciona. Guarda essa ideia. Ela volta no fim deste vídeo com outro nome. Enquanto Bruce misturava em segredo num galpão americano, no Japão, um promotor decidiu misturar em público, com ingresso e câmera de televisão. Kickboxing nasceu num estúdio de televisão e funciona. Anos 60, Japão. Um promotor de lutas chamado Osamu Noguchi assiste ao Muay Thai tailandês e faz uma pergunta de negócio: o nosso karatê aguenta isso? Ele organizou o confronto entre os dois mundos, pegou o soco do boxe, o chute do karatê, regras que o público entendesse na hora e deu nome à criatura: kickboxing. A televisão japonesa abraçou na hora. Um lutador chamado Tadashi Sawamura virou ídolo nacional, com nocautes espetaculares em horário nobre. O esporte cruzou fronteiras, ganhou versões na Europa e na América, e em 1993, o karateka Kazuyoshi Ishii criou o K1,
o torneio que transformou o kickboxing em espetáculo mundial. Hoje tem academia de kickboxing em praticamente toda a esquina do Brasil. Milhões de pessoas treinando sem saber que praticam uma arte forjada longe de templo e de campo de batalha. Nem toda arte marcial tem 1000 anos. Essa nasceu com contrato, câmera e horário nobre. E funciona. O kickboxing nasceu anteontem, num estúdio de televisão. A próxima luta desta lista já existia séculos antes de o Brasil ter esse nome. E ela é nossa. Ruca Ruca, a luta mais antiga do Brasil. Centro da aldeia, Alto Xingu, Mato Grosso. O dono da luta caminha até o meio da arena e chama o adversário pelo nome. Os dois se agacham, começam a girar em círculo e soltam da garganta um som rouco. É a imitação do esturro da onça. Você já viu essas imagens na televisão? Essa é a luta tradicional dos povos do Alto Xingu, como os Kamaiurá, os Kuikuro e os Yaualapiti. E a origem dela mora dentro de um ritual sobre a morte. Os povos do Xingu contam que Mavutsinin, o criador, fez o primeiro Kuarup tentando trazer os mortos de volta à vida com troncos de madeira. Não conseguiu. Desde então, o Kuarup é a cerimônia de despedida dos mortos ilustres e é dentro dela que o Ruca Ruca acontece. As aldeias convidadas viajam para lutar e os campeões de cada povo se enfrentam diante de todos. A regra é clara: vence quem derruba o adversário, quem o ergue inteiro do chão ou quem agarra e segura a parte de trás do joelho dele. A luta dura segundos, num estouro de força, equilíbrio e técnica. Homens lutam, mulheres também lutam. E o campeão de Ruca Ruca carrega prestígio para a vida inteira. Séculos antes de existir Brasil, ringue ou federação, já existia neste chão uma luta com regra, título, plateia e cerimônia. Dedicada aos mortos, disputada pelos vivos. A arte de luta mais antiga do território brasileiro não veio de navio. Ela sempre esteve aqui. Essa é a luta mais antiga do nosso chão. A próxima nasceu no asfalto do Rio de Janeiro, feita para quem não tinha dinheiro nem pro kimono. Luta livre, sem kimono pro pobre, e derrubou um Gracie. Rio de Janeiro, 1928. Um garoto de 14 anos, filho de imigrantes libaneses, entra na Associação Cristã de Moços para treinar. Atarracado, forte, difícil de derrubar, ganhou o apelido que carregaria para sempre, Tatu. O nome dele era Euclides Hatem. Ele se formou na luta agarrada dos ringues profissionais da época, misturou com técnicas do judô e criou um sistema brasileiro de finalização sem kimono, a luta livre, e esquece a luta de espetáculo da televisão. Aqui é torção e estrangulamento de verdade. Sem kimono, por um motivo que era técnica e era classe social ao mesmo tempo. Kimono custava caro. A luta livre nasceu para o subúrbio, para quem queria aprender a lutar e não podia pagar a roupa. Em 1940, Tatu enfrentou George Gracie, da família que dominava o jiu-jitsu no Brasil, e finalizou. Aquela vitória acendeu uma rivalidade que atravessou o século. Luta livre contra jiu-jitsu, décadas de desafios em ringues cariocas, duas escolas se empurrando uma a outra para frente. E a linhagem do Tatu chegou longe. Da luta livre saiu Marco Ruas, que em 1995 venceu um torneio americano chamado UFC. O Brasil não criou uma arte de luta só, criou duas, e a briga entre elas precisava de um palco onde tudo fosse permitido. O Brasil construiu esse palco também, e deu nome em português. Vale tudo. Chamam de MMA, mas nasceu em português. Começou em lona de circo. No Brasil dos anos 20 e 30, lutadores rodavam o país desafiando qualquer estilo e qualquer valente da plateia. O cartaz anunciava a única regra, que era quase não ter regra. Vale tudo. Por décadas, isso foi cultura nacional. Jiu-jitsu contra luta livre, capoeira contra boxe, ringues lotados. Nos anos 50, o Vale Tudo chegou até a televisão carioca, ao vivo, num programa chamado Heróis do Ringue, até que uma lesão transmitida em rede tirou o programa do ar. Aí, a história deu a volta no planeta. Em 1993, Rorion Gracie, filho de Hélio, pegou o velho formato brasileiro do desafio entre estilos e vendeu aos americanos como um torneio inédito.
o Ultimate Fighting Championship. Quem entrou no octógono para representar a família foi o irmão franzino, Royce, e venceu todos. Você viu essa cena na parte 1. O mundo transformou aquilo numa indústria bilionária e rebatizou tudo com uma sigla: MMA, Artes Marciais Mistas. A mistura que Bruce Lee pregou, o palco que o Brasil inventou. Chame do que quiser chamar. O formato de luta que dominou o planeta nasceu em lona de circo brasileiro, gritado por locutor de feira, e a certidão de nascimento dele continua escrita em português. Vale tudo.